Aleluia, glória a Deus. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. E enquanto você abre Lucas no capítulo 10, Lucas é o evangelista que mais fala daquilo que é o contrário de tristeza. O contrário de tristeza é a alegria. Então, glória a Deus. Estamos com a Bíblia aberta no livro de Lucas, no capítulo 10, evangelista Lucas, que mais falou sobre a alegria. Então, Lucas, no capítulo 10, está escrito o seguinte: o Senhor Jesus designou 72 discípulos e os enviou adiante dele, de 2 em 2. E os enviou a todas as cidades e lugares em que o Senhor Jesus pretendia passar. Versículo 2. E disse-lhes: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem, pois, ao Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua colheita. Versículo 3. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis sacola, nem bolsa de viagem, nem sandálias, e a ninguém cumprimentem pelo caminho. Versículo 5. Em qualquer casa em que vocês entrarem, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. E se nela houver um filho da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Caso contrário, ela voltará para vós. Versículo 7. Ficai nessa casa, comendo e bebendo do que tiverem, pois o trabalhador é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. Agora, meus irmãos, pule para o versículo 17. No versículo 17, os discípulos já foram para essa missão e eles estão retornando. O versículo 17 diz o seguinte: e os 72 discípulos voltaram alegres. Os 72 discípulos voltaram de que forma? Alegres, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Versículo 18. E Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Versículo 19. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nada vos fará mal algum. Contudo, não se alegrem, porque os espíritos se submetem a vocês, mas se alegrem, porque os nomes de vocês estão escritos no céu. Diga: o meu nome está escrito no céu. Aleluia, glória a Deus. Versículo 21. Naquela mesma hora, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois ocultastes essas coisas aos sábios e eruditos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quisestes. Meus irmãos, pode fechar sua Bíblia. Como você sabe, o tema da nossa igreja para esse ano é Tempo de Reconciliação. Obrigado, meu irmão. O tema para esse mês é: o adorador imita o reconciliador. E o tema para hoje é: o adorador exulta. Exultar significa expressar grande alegria, como o reconciliador. Você viu que eu disse no versículo 1 do capítulo 10 de Lucas que o Senhor Jesus enviou 72 discípulos. Mas é possível que talvez na sua Bíblia, na sua tradução, esteja escrito 70 discípulos. Tem alguém aqui que a Bíblia está escrito 70 discípulos? Ah, sempre tem. Então, irmãos, por que em algumas Bíblias está escrito 72 discípulos e em outras 70? Por causa da tradução.
Traduzir é sempre um trabalho muito difícil e não basta apenas você pegar aquela palavra e traduzir. Você tem que entender o contexto, o que aquela expressão naquele momento da história significa. Então é difícil. Então por isso que ao longo dos anos as traduções elas têm sido trabalhadas, melhoradas. E eu quero usar essa questão dos 70, 72 discípulos para contar uma pequena história. 4 pregadores estavam conversando justamente sobre isso, sobre qual seria a tradução mais fiel da Bíblia. O primeiro pregador disse: olha, eu gosto muito da versão João Ferreira de Almeida, porque foi o primeiro, né, uma pessoa muito sábia, foi difícil fazer aquela tradução, né? Então eu gosto do João Ferreira de Almeida. Aí o outro pregador, o segundo pregador, ele disse: não, eu gosto da versão NVI, a nova versão internacional, porque ela é muito prática, muito fácil da gente entender. E o outro falou assim: olha, eu prefiro mesmo a versão transformadora, porque a versão transformadora, essa sim que é fácil da gente entender aquilo que está escrito lá. Então, faltava o quarto pregador dizer qual que era a tradução da Bíblia que ele mais gostava. E aí esse pregador disse assim: olha, a tradução da Bíblia que eu mais gosto é a tradução que a minha mãe fez. Aí os 3 pregadores ficaram admirados, porque, como você sabe, a Bíblia foi escrita em grego, em aramaico. Então, para você poder fazer uma tradução da Bíblia, você tem que conhecer muito de grego, né? E aí os 3 pregadores admirados viraram e falaram para esse quarto pregador: mas a sua mãe sabe falar, ler grego? Sabe falar e ler o aramaico? Como que é isso? Aí o pregador disse: não, mamãe não sabe falar outra língua que não seja o português. Ué, mas então como é que ela traduziu a Bíblia para você? Ah, muito simples. A mamãe me disse uma vez, quando eu era pequenininho: filho, você vai entender a Bíblia a partir da maneira que a mamãe vive. Você vai olhar para a mamãe, você vai ver o jeito que a mamãe vive, e eu vou viver do jeito que a Bíblia ensina. E aí os 3 pregadores se calaram e chegaram à conclusão que aquela tradução da mãe daquele pregador, de fato, é a melhor pregação do mundo. E aí, meus irmãos, a aplicação que nós temos que fazer será que nós estamos traduzindo a Bíblia na nossa casa, para os nossos pais que não são convertidos, ou se são convertidos, né? Mas será que nós estamos traduzindo a Bíblia para a nossa família, para o seu cônjuge, para o seu filho, para a sua filha, da maneira que você tem que fazer isso? Porque nós temos um compromisso, irmãos. Nós queremos receber as bênçãos de Deus, e nós recebemos as bênçãos de Deus, é verdade, mas nós também precisamos entender que nós fomos convidados para viver no reino de Deus. Então não é Deus que veio viver a nossa vida, nós é que fomos convidados a mudar de reino para viver no padrão do Senhor. Então nós temos que mudar aquilo que a gente vivia, os nossos valores, os nossos costumes, a maneira de reagir, a maneira de pensar. É por isso que na oração do Pai Nosso a gente fala: seja feito a tua vontade, Senhor, e não a minha. E a gente ainda acrescenta, né? Que seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. Ou seja, irmãos, nós somos as poucas criaturas em todo esse universo gigantesco que resiste em obedecer à vontade de Deus. Irmãos, olha como nós somos teimosos. E aí, a gente talvez tenha que recorrer à própria palavra de Deus para entender por que nós fazemos isso. Jesus disse: o meu povo peca, o meu povo erra, porque lhes falta o conhecimento. Jesus disse certa vez: vocês vão conhecer a verdade, e a verdade é que vai libertar vocês. E a gente usa esse versículo apenas pensando na salvação do nosso espírito. Mas não, isso é uma verdade em todas as áreas da nossa vida.
Exemplo, você tem um problema financeiro, você não tem problema para ganhar dinheiro, você é uma pessoa trabalhadora, esforçada, você tem o seu recurso todo mês, mas você não tem conhecimento sobre como administrar o dinheiro que chega nas suas mãos. Aí você vai lá, compra um carro financiado, paga um juros enorme sem nem saber, e o dinheiro dos juros que poderia ficar no seu bolso, na sua conta corrente lá no banco, você está pagando para outra pessoa. E em outras áreas, por exemplo, você tem um problema de relacionamento com o filho e você não consegue diminuir essas pressões, essas dificuldades, essas tensões que causam em vocês. Eu, quando eu era jovem, por incrível que pareça, eu já fui jovem, né? Eu não sei porque vocês deram essa risadinha aí, né? Mas tudo bem, né? Mas eu me lembro que eu ouvia as mães falando assim: eu não sei o que aconteceu com esse filho, eu tive 5 filhos, que os 5 filhos tudo igual, e esse aí é desse jeito. E aí, se a gente olhar para os dedos da mão, e todos nós, né, temos 5 dedos e eles são diferentes, a gente tem que pensar que os filhos, eles são diferentes. E se a gente educa, se a gente cria, se a gente dá o mesmo nível de atenção para cada filho de maneira padrão, a gente vai errar talvez em mais de um filho. Por quê? Porque cada pessoa tem uma característica diferente e exige do pai e da mãe uma atenção diferente. E se a gente usa uma forma, um padrão de como lidar com o filho, com a filha, nós vamos errar. Entende, irmãos? Então, de novo, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar você desse problema. Então, qual é a área que você está tendo um problema? Você precisa conhecer a verdade que vem do Senhor para a sua vida, para que você possa se libertar desse problema, dessa dificuldade, em nome de Jesus. E você que está com o coração pesado, triste, que o Senhor já falou com você no louvor, entenda que para curar essa sua dor, essa sua tristeza, e você poder viver novamente um período de alegria, você tem que conhecer a verdade do Senhor, que vai resolver isso na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, já passei bastante pelo texto, vamos voltar novamente àquilo que nós estamos vendo. Então, Jesus chamou os 72 discípulos e disse para eles: vocês vão para diversos lugares em que eu vou passar. E aí, é muito interessante, meus irmãos, que a Bíblia fala que Jesus enviou de 2 em 2. Isso significa que o Senhor sabe que ao longo da nossa caminhada, ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana, nós temos muitos problemas, nós enfrentamos muitas dificuldades e nós não podemos, em hipótese alguma, estar sozinhos, porque se nós estamos sozinhos, nós somos alvo fácil para o inimigo. E como é que normalmente o inimigo faz? Ele ataca nas suas emoções. Ele começa a dizer coisa na sua mente, na sua cabeça, para diminuir você, para roubar os sonhos, a esperança, a força de vontade, para fazer tudo aquilo que você quer fazer. Então, você não pode ficar sozinho, você não pode ficar sozinho. Como é que eu faço? Você vai ter que encontrar dentro dos irmãos da fé, das irmãs da fé, pessoas que você pode se relacionar, pessoas maduras que você confia, para que elas possam te ajudar na sua caminhada cristã. Irmãos, tem dia que não é fácil para ninguém. Eu, por exemplo, estava na porta, estava compartilhando com a pastora Yolanda os desafios que eu enfrentei esses dias. E como é bom para mim chegar aqui e falar: pastora Yolanda, tive um problema aqui, tive um problema lá e não sei o quê, né? Ela nem precisa falar nada para mim. Por quê? Eu já desabafei, já coloquei aquilo para fora, e ela fala: Deus vai te dar força, irmão. E eu, é verdade, Deus vai me dar força. E vou eu felizinho embora para casa. Você entende, irmãos? Né? Agora, né? Além disso, ela vai orar ainda mais por mim, né? Eu vou sentir mais a presença de Deus. Você entende?
Então, se você está andando sozinho ou sozinha, você precisa fazer como eu fiz, lá procurar a pastora Yolanda, falar com ela: pastor, estou com um espinho na carne. O apóstolo Paulo, que era o apóstolo Paulo, tinha um espinho na carne. Então, não tenha vergonha de dizer que você também está com espinho na carne, irmão. Eu tenho uma teoria, que eu não posso provar porque não está escrito isso na Bíblia, que todo mundo tem um espinho na carne. E uns, irmãos, tem um espinho na carne gigante, mas daquele que você fala assim: Jesus, como é que essa pessoa dá conta de viver com tanto problema, com tanta dificuldade? E ela está lá. E aí tem uns que você olha o espinhozinho na carne desse tamanho, e aquela pessoa chora, geme, faz o estardalhaço, você fala: meu pai do céu, espinhozinho tão pequeno, né? E resmungando desse jeito. Enfim, cada um com o seu espinho que aguenta suportar. Então, se você tem um espinho na carne, vá falar com a pastora Yolanda em nome de Jesus, e vamos resolver essa dor e arrancar essa tristeza. Amém? Glória a Deus. Muito bem, a próxima informação que o texto nos traz é que Jesus enviou os seus discípulos na frente para aqueles lugares que ele planejava ir. E aí, irmãos, como é que a gente aplica isso no nosso coração? Nós, como discípulos do Senhor, nós também somos enviados pelo Senhor para os lugares que o Senhor quer entrar. E como é que a gente aplica isso na prática? Vamos pensar naquelas pessoas que você está orando para que o Senhor visite, para que o Senhor renove a fé, para que o Senhor dê a ela uma experiência de novo nascimento. Para essas pessoas que o Senhor está enviando você na frente. E você está cumprindo a sua missão? Cri. Irmãos, isso vale para mim também, sabe? A gente precisa de quando em quando ser despertado pelo Senhor, que a fé, ela é mais simples do que a gente pensa. E também muito mais importante do que a gente acha. Então a gente precisa sempre estar meditando na palavra de Deus, para a gente voltar para o equilíbrio, para que a nossa vida ela tenha um foco, e o foco seja naquilo que o Senhor quer para nós. Porque às vezes eu posso estar querendo viver uma vida que não foi aquilo que o Senhor escolheu para mim. Talvez o seu peso hoje é porque você planejou viver algo que o Senhor não tem para você, porque não vai ser bom para você. E aí você está sofrendo porque você não conseguiu atingir isso e está achando que você é um fracasso, que você é uma fracassada. E não é esse o caso. Nós temos que lembrar, Salmo 139 diz que quando você estava no ventre da sua mãe, o Senhor escreveu todos os planos que Ele tinha para você. Esses planos é baseado em todos os seus dons, em todas as suas habilidades. Esses planos levando em consideração quem você é, a sua formação, o melhor que você vai conseguir é através desse caminho. Então, quando a gente está alinhado com o Senhor, nós temos alegria em ir descobrindo quais são os planos que o Senhor tem para nós. E aí vale, de novo, aquela coisa da aeromoça no avião. Quando você vai viajar de avião, quem aqui nunca viajou de avião? Ah, irmã, você não viajou por causa de medo, vão romper esse medo em nome de Jesus. E se é falta de dinheiro, aí que está facinho. Então o Senhor vai mandar os recursos, você vai administrar isso direito, vai fazer umas viagens para o Nordeste, vai tirar umas fotos com água de coco lá, né? Quem recebe aí? Aleluia, glória a Deus. Eu nunca tinha andado de avião, né? Era jovenzinho, pobre que dava dó, né? E eu falei: Senhor, pelo menos uma vezinha na vida, deixa eu andar de avião para saber como é que é esse negócio. Deus me abençoou tanto, irmãos, que eu passei trocentos anos viajando. Tenho o cartão VIP da Gol, cliente diamante, né? Glória a Deus, né? Mas é misericórdia, é oração, é a fé, né? Você tem um problema e conhecereis a verdade, e a verdade o Senhor vai te libertar daquele problema, amém? Glória a Deus. Então, irmãs, a gente tem que estar bem,
né, para poder cuidar de nós e da nossa casa. Quando você vai viajar de avião, então a aeromoça, aliás, agora é comissária de bordo, né, que fala, mas eu, como sou velho, ainda falo aeromoça, né? Mas a comissária de bordo, antes do avião sair, ela pede para você colocar o cinto de segurança, dar umas informações lá, e ela fala, se tiver alguma turbulência, máscaras de oxigênio vão cair, né, para você colocar em você. E ela fala assim, primeiro coloque a máscara de oxigênio em você. Ah, mas o meu filho, a minha mãe, o meu pai... Não, primeiro é em você. Por quê? Porque se você desmaiar, você não vai dar conta de cuidar do seu filho, da sua filha, da sua mãe, do seu pai, que estão do lado. Então a gente precisa cuidar primeiro da gente, a gente precisa cuidar do nosso coração, das nossas emoções, para que a gente possa todos os dias, apesar de todas as lutas, apesar de todos os desafios que a gente tem, a gente lembrar da palavra de Deus e dizer, hoje as misericórdias do Senhor se renovaram na minha vida, eu vou levantar, eu vou vencer, porque eu posso fazer todas as coisas em Jesus que me fortalece. Amém? Então, irmãos, quando a gente vai assim, a vida fica mais suave, porque o inimigo, todos os dias, vai tentar atingir a sua alma, porque se ele consegue atingir a sua alma, atingir as suas emoções, ele te derruba. E se você fica caído, caída, prostrado, quantas pessoas ao seu redor também acabam sendo atingidos, entende? Então, nós precisamos cuidar de nós. Então, Jesus enviou de 2 em 2. E em Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 9, já diz isso. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Então, Jesus nos enviou de 2 em 2 para os lugares que ele planejava visitar, e nós é que temos, então, esse compromisso de ser aqueles que estão indo na frente, e Jesus depois vai alcançar essas pessoas. Então, o próximo passo que o capítulo nos deu de informação é que os 72 discípulos, eles foram, fizeram a missão, e eles voltaram muito alegres, eles estavam felizes, e eles disseram que a felicidade deles era que até os demônios atendiam a ordem que eles davam pelo nome de Jesus. E aí Jesus traz uma informação muito importante para que tanto eu quanto você, todos nós, cuidemos desse perigo, que é colocar a nossa alegria naquilo que não é a fonte verdadeira da alegria. Então, nesse caso aqui, os discípulos estavam alegres porque eles receberam uma autoridade do Senhor Jesus. Mas eu posso, no meu dia a dia, ser uma pessoa muito alegre, muito contente, muito satisfeita, porque, por exemplo, na minha atividade profissional, eu sou muito bom. Eu posso, por exemplo, ser muito alegre porque no meu ministério está fluindo tudo muito bem, está tendo crescimento, as coisas estão acontecendo. Eu posso estar muito alegre, muito feliz porque as coisas na minha casa, na minha família, estão indo muito bem, e não tem nada de errado nisso. O problema é a gente perder o ponto de equilíbrio e começar a fazer disso algo que é uma máscara para outras realidades da nossa vida. E aí Jesus, ele traz uma informação muito pesada, né? Ele diz o seguinte, né? Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Irmãos, quando Jesus está dizendo que ele viu Satanás cair do céu como um raio, não foi naquele período em que os 72 discípulos estavam nessa missão. Quando você está lendo o texto, dá a impressão que é nesse período que Jesus viu Satanás cair do céu, né? Porque eles estão dizendo lá, né, olha, nós estamos voltando da missão, os demônios estavam sujeitos à nossa autoridade, e Jesus disse, eu vi Satanás cair do céu. Mas não, na verdade, isso aconteceu, de fato, na queda de Satanás. E eu quero, então, ler para vocês Provérbios 16, 18, que diz o seguinte: a soberba
o orgulho, ela precede a ruína. Resumindo isso, quando você vê uma pessoa orgulhosa, quando você vê uma pessoa arrogante, pode ter certeza que em algum momento lá na frente, essa pessoa orgulhosa, essa pessoa arrogante, ela vai entrar em queda, porque é isso que a Bíblia diz. Então, quando Jesus disse que ele viu Satanás cair do céu, ele estava nos alertando sobre o perigo do orgulho, daquele orgulho perigoso que derrubou Satanás. Então, para você que não tem essa informação, quero que você abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 14, para a gente ler rapidamente esse momento que está registrado sobre a queda de Satanás, que é aquilo que Jesus disse, que ele falou que viu Satanás cair do céu. Então, Isaías capítulo 14, a partir do versículo 12, está escrito o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Aqui eu vou fazer uma observação antes de continuar o texto. Toda vez que o texto aqui começar a falar sobre estrela, está falando sobre anjos, amém? E o Salmo 147, versículo 4 diz o seguinte: que Deus conta o número das estrelas e chama todas elas pelos seus nomes. Os estudiosos dizem que isso tem dois sentidos, que de fato, para cada estrela física que Deus criou, ele deu um nome, e faz sentido, né? Mas que também para cada anjo que o Senhor criou, o Senhor deu um nome. E quando fala filho da alva, alva aqui é de alvo, de uma coisa muito brilhante. Eu que sou bem antigo, a gente cantava na igreja, né? Alvo mais que a neve, né? Eu lembro num corinho assim, que tinha assim, né? Então eu nunca tinha visto neve, mas numa dessas respostas de oração, né? Deus me levou para a Suíça. Ah, coisa linda de Deus, irmãos? É bênção do Senhor, né? E lá eu vi neve pela primeira vez. E o sol batia na neve, irmãos, a gente não conseguia olhar para a neve, porque, sabe, ofuscava. Então você precisava colocar óculos de sol para olhar na neve quando o sol batia. Então, o que a palavra está dizendo aqui, que essa estrela tinha esse brilho tão forte que você não conseguia olhar de tanto que brilhava. Então, voltando lá. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado. Lembra que Jesus falou assim: eu vi Satanás ser atirado do céu? Como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações. Você dizia no seu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, acima dos anjos de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Deus Altíssimo. E aí uma curiosidade para as irmãs, né, que as irmãs gostam de detalhes, né? Não sei se você já teve a experiência, marido, de chegar em casa e contar uma coisa para sua mulher em 10 segundos, né? Ela fala assim: não, mas me conta os detalhes, né? E aí a gente precisa recontar a história. Então, em Ezequiel, capítulo 28, fala como era a aparência de Satanás antes da queda, sobre como que era o corpo dele, aquilo que ele vestia. Então está descrito o seguinte em Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 13: de todas as pedras preciosas te cobrias, falando sobre Satanás, o sárdio, o topázio, o diamante. Se as irmãs gostam de diamante, podem ter certeza que depois que nós formos arrebatados, eu tenho para mim que as irmãs vão ter diamante à disposição, porque se as ruas vão ser de ouro, o diamante então, minha irmã, vai ser assim, coisa assim de colocar peso em alguma coisa lá na casa celestial que você vai receber, em nome de Jesus. O diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se fizeram os engates e os ornamentos no dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido. Então, meus irmãos, o orgulho
é um perigo para nós. E Jesus fala sobre orgulho novamente no capítulo 7 de Mateus, a partir do versículo 21, está escrito o seguinte: nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Está falando do momento em que vai ter o grande trono branco e as pessoas serão julgadas. E algumas dessas pessoas que serão julgadas e condenadas eram pessoas que estavam à frente, inclusive, do trabalho na obra de Deus, pregadores, evangelistas, missionários, e essas pessoas vão ser condenadas porque o coração delas era orgulhoso, praticava aquilo que era o mal. Então essas pessoas vão dizer para Jesus naquele dia: mas Senhor, nós não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade, aquilo que é mal. E aí talvez você pergunte: mas como é que pode uma pessoa dessa continuar a ter um dom tão especial? O apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu e ele nos trouxe muita revelação, muita informação que nos ajuda a entender o porquê disso. Então, em Romanos, no capítulo 11, versículo 29, ele diz o seguinte: os dons e o chamado do Senhor são irrevogáveis. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Então, se você está aqui, você tem um chamado de Deus, você tem um dom do Senhor, e você não está usando, não pense você que esse dom foi apagado lá no céu. Esse dom continua à sua disposição, e penso eu com convicção que o Senhor está falando com você sobre o seu dom, sobre o seu chamado, que você precisa voltar a utilizar esse dom, porque você foi chamada pelo Senhor para fazer aquilo que Ele quer para você. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós temos uma responsabilidade. E aí, então, Jesus, depois de passar essa informação, que ele viu Satanás caindo do céu, ele diz: não se alegrem porque vocês têm essa autoridade, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito no céu. Ah, meus irmãos, minhas irmãs, se nós entendêssemos de fato quem nós somos no Senhor, olha, de um momento para o outro, metade dos nossos problemas acabavam. Porque a gente sofre, porque a gente olha para os nossos problemas a partir da concepção humana, que nós somos uma pessoa, que a gente vai viver 80, 90 anos, eu no meu caso já gastei 53 anos, né? Então está faltando um pouquinho, e para piorar os homens morrem mais cedo. Os irmãos que estão aqui, né? Desfrute da sua vida com a sua esposa, seus filhos, suas filhas, porque nós vamos primeiro se Jesus não voltar. Então, a gente tem que ter sabedoria, viver bem, não vamos desperdiçar a vida com coisinha pequena. Vamos ser felizes com aquilo que o Senhor nos deu. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, aí Jesus fala, não se alegrem por causa de poder, de autoridade. Isso serve para muitas outras coisas, mas a gente tem que se alegrar pelo fato de que o nosso nome está escrito no livro da vida, porque haverá um momento na história, no futuro, em que o Senhor vai voltar e Ele vai mudar o governo desse mundo. E nós vamos ser governados pelo Senhor, e aí vai acontecer exatamente aquilo que nós cantamos: não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Irmãos, isso é muito pequeno perto de tudo o que nós vamos viver. O apóstolo Paulo diz que aquilo que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, que nós nunca conseguimos imaginar no nosso coração, é o que o Senhor tem preparado para nós. Então nós precisamos viver a nossa vida, fazer tudo aquilo que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, mas nós também precisamos estar focados na nossa eternidade com o Senhor. Que a nossa vida não se resume apenas a acordar de manhã, trabalhar, pagar boleto. Quem é que paga boleto?
Irmão, você vai dar glória a Deus. No céu não vai ter boleto para você pagar, amém? Glória a Deus. Quando chegar a fatura do cartão de crédito, você não vai precisar clamar por misericórdia. Não vai ter fatura de cartão de crédito no céu. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos saber que nós temos uma missão, que é viver bem, estar bem, para que nós possamos de fato desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E talvez você diga assim: mas meu irmão, eu já estou na fé faz tantos anos e eu não estou vendo nada acontecer, não estou vendo os milagres na minha casa, não estou vendo a transformação na minha família, pelo contrário, parece que a coisa desandou. E às vezes, irmão, irmã, acontece mesmo isso, porque as pessoas da nossa família têm uma experiência com o Senhor, ficam deslumbrados com aquela experiência com o Senhor, e aí o inimigo vem e planta na cabeça da pessoa um monte de mentira, e a pessoa acaba acreditando naquelas mentiras de tanto que ela ouve. Não é que a pessoa é fraca, é porque o inimigo fala tanto no ouvido daquela pessoa, que ela começa a achar que ela é daquele jeito. E aí, no momento do louvor, alguém também disse, que a gente não pode acreditar nas mentiras do diabo, sobre o que ele diz sobre nós. Nós somos um milagre. Foi isso que foi falar, alguma coisa assim, estou velhinho, estou esquecendo as coisas, mas foi nesse sentido aqui foi falar. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós não podemos acreditar nas vozes que nós ouvimos na nossa mente, no nosso coração, que nós não somos ninguém, que nós não temos condição de nada, que nós somos pior do que o nada. Nós temos que lembrar que nós fomos alcançados pelo amor, pela misericórdia do Senhor, sem nós merecermos, e o Senhor nos ama e tem um plano para nós. Então, eu quero viver todos os planos que o Senhor tem para mim. Você precisa também querer viver todos os planos que o Senhor tem para você. E como é que a gente vai descobrir isso? A gente vai descobrir isso caminhando com o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus chamou Abraão, ele não falou assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a esquerda, vai para a direita, e depois no primeiro ano vai acontecer isso, no segundo ano vai acontecer aquilo, no terceiro ano. Não falou. Vai prosseguindo, e ao longo do caminho a gente vai se relacionando, e aí eu vou te explicando quais são os próximos passos. E é assim, meu irmão e minha irmã, com todos nós. Nós não sabemos os próximos passos. A Bíblia fala, inclusive, que não é para a gente se preocupar com o dia de amanhã, que basta a cada dia o seu próprio mal. A gente tem que viver o hoje, com o coração firmado no Senhor, sabendo quem nós somos no Senhor, aquilo que nós podemos fazer no Senhor, por nós, pela nossa família e também pelos irmãos da fé. Amém? Glória a Deus! Então eu quero pedir para os irmãos do louvor voltar, nós vamos louvar ao Senhor e depois nós vamos orar. Nessa convicção que nós temos um chamado, que o Senhor se exultou, que o Senhor manifestou uma grande alegria em saber que a missão dele era um sucesso, porque o nosso nome, o meu nome, o seu nome está escrito no livro do céu. Quero te lembrar também que antes de você nascer, o Senhor Jesus já orou por cada um de nós, Isso está escrito na Bíblia. Então, nós não somos obra do acaso. Por mais que talvez isso arda no seu coração por qualquer motivo, que você é qualquer coisa, que você não tem valor, não. Você não nasceu por acaso. E todas as experiências que você passou até aqui, de alguma maneira, isso vai te ajudar na sua fé, na sua experiência, para que você possa se apegar ainda mais com o Senhor e não abrir mão de estar com o Senhor Jesus jamais, em todo o tempo que você estiver caminhando nessa terra. Certa vez os discípulos disseram: para onde iremos nós, se só tu tem as palavras de vida eterna? O seu coração e o meu coração
arde na presença de Deus. E é isso que nós precisamos fazer, deixar que o nosso coração continue ardendo, queimando pela presença do Senhor todos os dias. Por favor, fique de pé, vamos louvar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. O Salmo 139 diz que o Senhor conhece o nosso levantar e o nosso deitar.
que antes que exista uma palavra na nossa boca, o Senhor já conhece. Quando você estiver, alguns de vocês, quando estiver essa noite no seu quarto, você vai começar a conversar com o Senhor, se aquilo que você ouviu é verdade, se o Senhor de fato tem um plano para você. E a resposta que o Senhor vai te dar lá no seu quarto, Ele já pediu para eu adiantar para você, que é aquilo que está escrito em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11. Só eu, o Senhor, é que sei os planos que eu tenho a teu respeito, minha filha. Eu é que sei os planos que eu tenho a teu respeito, meu filho. Clama a mim e responder-te-ei, e vou te anunciar coisas grandes e firmes que não sabe. Não mais dor, não mais tristeza, mas uma unção de alegria sobre a sua vida. Que esse peso saia, que o Senhor renove as suas forças, a sua esperança, a sua convicção, porque você tem um chamado, você tem dons que você não está utilizando, e o Senhor quer que você volte a fazer aquilo que você fazia. Em nome de Jesus, Pai, aqui estamos nós, entregue nas tuas mãos. Nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós, e nós clamamos pelos teus filhos, pelas tuas filhas, Pai, e pedimos que durante essa semana o Senhor nos guarde, o Senhor nos abençoe, o Senhor nos proteja e nos livre de todo o mal, e que sobretudo, Pai, que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração e traga ao nosso coração aquilo que nos dá esperança, porque nós queremos conhecer mais a tua palavra, porque é a tua palavra que nos libertará. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com você, sobre você, hoje e eternamente. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Aleluia.